Naquela época era Vila Floresta. No dia que saiu a licença, que era município, mas fizeram uma festa lá em Barão. Era foguete, era caminhão, que tinha caminhão buzinando por aquelas estradas velhas lá. O meu pai chegou aqui, não tinha nada, aqui não tinha casa, não tinha nada, né? Há 80 anos atrás. A estrada daquele tempo lá não tinha, vinha as máquinas, aqui pertencia a Erechim, né? Me lembro desde que Cotegipe, antes de Cotegipe se emancipar, né? Era a avenida ali e algumas casas dos lados aí, né? Era pouca coisa. Quando eu nasci ali não era Barão de Cotegipe, era Floresta. Então os polacos diziam Pojazdem do Floreste. Pojazdem do Floreste. E a gente encilhava cavalo ou carroça e ia para a floresta. Onde a vida se renova em cada canto, onde a esperança brota como flor, imigrantes buscaram neste recanto. Em Barão de Cotegipe, a força do trabalho e amor, do mate compartilhado, histórias se entrelaçam. Em roda de conversa, a amizade se fortalece. Um abraço apertado, um sorriso sincero, a amizade floresce. Verdadeira e sem medos, memórias dos tempos de união e luta. São como tesouros guardadas com devoção. Barão de Cotegipe foi emancipado em 1965, mas sua história começa muito antes, quando ainda era conhecida como Floresta. A região já era habitada por caboclos, muitos deles fugitivos da Revolução Federalista, que haviam se estabelecido na área desde 1893. A colonização da área, que hoje é o município, começou em 1911 com a chegada dos primeiros imigrantes poloneses, seguidos por italianos e pessoas de outras etnias. Os imigrantes ocuparam terras divididas em colônias e lotes, abrindo clareiras nas matas para construir abrigos provisórios. Cultivavam milho, centeio, cevada, trigo, arroz, batata, feijão e aveia, e criavam galinhas e porcos. Imagens antigas revelam que as enchentes já eram um desafio para a região desde os primeiros anos de colonização. Meu avô saiu fugido da Itália, porque ele era convocado numa guerra. E ele disse, more na guerra e more no Brasil, é tudo a mesma coisa. Ele diz, eu vou sair fugido daqui. Ele veio sozinho de lá. Veio parar em Veranópolis. E ali em Veranópolis ele se estacionou ali e casou. Agora o nome da minha avó sim me lembra, é a Palmira Tutussi. Veio para Cotegipe e veio junto com Ângelo Mosna, de a cavalo de lá. E se estacionou ali em Barão de Cotegipe e depois ele veio morar aqui. Quando meu pai chegou aqui não era Cotegipe, era Floresta. Né? E não tinha comércio, não tinha nada. Meu pai tinha que pegar o cavalo para ir em Erechim, buscar 1 litro de petróleo para fazer a luz, né? Porque não tinha algum que. E se não tinha petróleo, botava um pouco de banha dentro de uma latinha, botava um estopim e fazia tcharo com aquele, para ter a luz. Meu nome é Stanislaw Ruzinski, idade 100 anos e 3 meses. Eu me lembro, quando tinha 10 anos, morava na colônia e a cidade era pequena, tinha 40 casas só naquele tempo. Os rios aqui era tudo assim, para um lado para o outro. Agora endireitaram, fizeram reto.
Uma das primeiras construções da Vila Floresta foi a sede da Sociedade Agrícola Tadeu Kosciuszko, fundada pelos imigrantes poloneses. A sociedade desempenhou um papel fundamental na organização e preservação dos interesses, cultura e tradições da comunidade local, oferecendo também uma escola em língua polonesa. Por muitos anos, o local onde estava situada a sociedade ficou conhecido pelos moradores como o Quadrado. Era um clube construído principalmente por imigrantes poloneses. E era o clube agrícola, o Quadrado, ele era atrelado, era a mesma sociedade praticamente da Igreja dos Montes Claros, principalmente da etnia polonesa. Esse povo era unido, faziam festas tradicionais com usos e costumes, a gastronomia da etnia polonesa. O clube agrícola tinha 2 andares, onde embaixo tinha um bar, umas salas para reuniões, e na parte superior era um salão de baile, onde saíam muitos encontros, muitos bailes, muitos matinês, e o povo se reunia para festejar. O Clube Agrícola também, nas partes dos fundos, tinha uma cancha de bocha, onde eu tive a oportunidade de jogar bocha. E lá a gente se encontrava e fazia festas. Agora esse espaço será transformado em um centro cultural. O novo espaço servirá como um importante ponto de encontro e atividades culturais para a comunidade, continuando o legado histórico do local. Outro clube de grande destaque no município é a Sociedade Recreativa Internacional, fundada no ano de 1931. Assim como a Sociedade Esportiva e Cultural, esse clube desempenhou um papel importante na vida social e esportiva da comunidade. Ao longo dos anos, vários presidentes passaram pelo clube, contribuindo para a sua rica história. Com uma trajetória marcada por eventos esportivos, culturais e sociais, a Sociedade Recreativa Internacional continua até hoje a ser um importante ponto de encontro, preservando a tradição e o espírito comunitário que a tornaram tão importante. O Clube Internacional tinha o seu time de nome internacional, e o Palmeiras era um clássico que tinha a sede deles no Palmeiras. Outra coisa importante também que eu gostei na época, quando falecia um associado, a bandeira era hasteada meio mastro. Faleceu algum sócio, algum munícipe, a bandeira era hasteada. E agora não mais, era, né? Muito interessante. Nada de respeito, né? Meu Deus. Era 2 andares, e lá atrás tinha um coberto que talvez fazia festa, tinha as bochas, e do lado tinha o bolão. Em cima o salão. Em cima o salão de baile, tinha copa também em cima e copa embaixo. Nós morávamos nos fundos, tinha cozinha. O meu pai era econômico há 6 anos. Meu Deus. Jogo de baralho, jogava, às vezes ficava a noite inteira sem dormir. Na Copa de 70 vinha o caminhão do interior, enchia, porque era o único que tinha televisão na época, meu pai. Tinha cursos, tinha bailes de escolha de rainha, Miss Brotinho, cursos de corte e costura. Bastante curso tinha. Assim era programação direta, muito bom. Muito legal, muita era alegria. Uma freguesia bastante boa, alegria. Muito bom. Era sempre música, músico vinha de longe, de Concórdia, só para tocar lá dentro da Copa. Cantava a noite inteira. Era bem divertido. Nossa. E assim tinha vários torneios de bolão. Sabe, era direto, toda noite. Bolão. E bochas, era ocupado assim, direto.
E uma noite faltou luz no bolão e tinha os balestrinhos que queria jogar. Eu disse, mas não tem mais luz, era na madrugada. Daí foram pegar toda a vela e botaram toda a vela parte do bolão assim e jogaram. E jogavam mesmo. E jogavam. Só que eu vez não tinha mais que botava como é que se diz, os palitos. Não tinha mais armador. Daí me tocava deixar da copa para ir lá armar os palitos para eles. Que sofrimento, madrugavam, né? Entre jogo de baralho, que sofrimento. O pai ficava a madrugada toda. Tinha uma sala de pérgita só do jogo caro do baralho. E eu no sábado fazia 200 pastel. Ia tudo. Todo mundo dizia coisa mais boa. E fritava galeto, frango, ia tudo. Nunca houve, que eu lembre, uma discussão, uma briga, nada. Muito respeito. Eu tenho essa imagem que eu guardo com muito orgulho, com muito amor aquilo, muita paixão, meus filhos pequenos junto comigo, nossa. 1 e 2 a gente batia foto. É a passarela em frente ao clube. A gente chegou lá, achou bonito, bateu uma foto na passarela. Durante a Revolução de 1923, Floresta foi palco de intensos combates entre tropas governistas e maragatos. Coordenados por Aquiles Calef, os colonos usaram técnicas de emboscada para se proteger e combater os inimigos. Muitos combatentes maragatos se refugiaram na região do Tapir. Até poucos anos atrás, ainda havia uma cruz de ferro marcando o local dos confrontos, mas hoje a área é ocupada por lavouras. Os cemitérios históricos com sepulturas de difícil acesso estão localizados entre os limites de Barão de Cotegipe, São Valentim e Itatiba do Sul. A partir de 1927, surgiram as primeiras indústrias em Barão de Cotegipe. Anos mais tarde, foi instalado o primeiro gerador de energia elétrica em Floresta, de propriedade do senhor Laurindo Meneghel, que funcionava a vapor e forneceu energia para as poucas casas existentes na época. Antes de se tornar município, a pequena Vila Floresta viu a fundação da Ervateira, que hoje é a Ervateira Barão, fundada por Etelvino Piccolo. A Ervateira se tornou uma das principais do Brasil. Em 1930, a Floresta contava com 3 igrejas, uma católica romana, uma católica dissidente e uma ortodoxa russa. Em 1935, foi inaugurado o Colégio Cristo Rei, que contribuiu por mais de 70 anos para a formação da comunidade. Cotegipe era um polo, na verdade, vocês não fazem ideia, ela foi, antes de chegar, já era um polo de educação. Até o tempo que as irmãs tinham o internato. Então aquilo era conhecido por todo o oeste de Santa Catarina, todo o norte do Rio Grande do Sul, mandavam os filhos, as pessoas que tinham mais condições, mandavam os filhos ficarem internados em Cotegipe. E muita gente daqui de Erechim que eu conheci depois, também ficaram internados em Barão de Cotegipe, no Cristo Rei. O cônego Stanislau Polon foi uma figura essencial na história do município. O título de cônego é concedido a sacerdotes de prestígio na Igreja Católica. Além de cuidar da fé das pessoas, ele foi responsável por grandes obras na região, incluindo a construção de igrejas e pontes. Sob sua liderança, a primeira usina hidrelétrica foi construída no rio Erechim, nas terras onde hoje pertencem ao município de Jacutinga. A correnteza do rio Erechim foi usada para tocar a usina, que gerava energia e enviava para a floresta. Hoje, o local onde era a usina está em ruínas, com grandes eixos, rolamentos e paredões de pedra sobre pedra, todas farquejadas, lembrando a grandiosidade da obra. Mesmo abandonada, a usina ainda mostra suas raízes profundas às margens do rio Erechim.
sob a liderança do cônego Polon. Também foi erguida a igreja Nossa Senhora das Graças na linha 2, a primeira igreja de alvenaria a ser construída no município, antes mesmo da igreja matriz. Esta igreja foi tombada como patrimônio histórico em 2000, destacando seu valor cultural para a região. Essa igreja aqui foi construída em 1956. Uma das primeiras festas da Capelinha, que foi o falecido cônego que iniciou. Inclusive saímos daqui de caminhão para ir até Cotegipe, para a festa que era lá. Ainda era a igreja velha lá, que estavam construindo, inclusive se reuniam o pessoal dessas comunidades e eles iam para lá trabalhar, para preparar os alicerces, essas coisas. Porque não tinha uma máquina para abrir os alicerces, era tudo feito à mão. Então iam lá com picareta, picão, e essas coisas ali tudo. E essa aqui então é a primeira igreja de material que saiu em Barão de Cotegipe. Não tinha bitorneira, essas pedras ali foram tudo tiradas elas ali do meu potreiro, hoje é meu. E se fazia as minas, tudo a broca. Um segurava a broca e um com a marreta. Dando em cima, fazia buraco, botava lá um pouco de pólvora, com o rabicho ali e detonava. E depois trazia as pedras aqui e tinha sempre os pedreiros que ficavam farquejando. Nesses alicerces aqui, tem 1.200 pedras, toda ela farquejada à mão. Então, só imagina 1.200 pedras, que o pessoal contou, né? E ali tem a data de 1956. 50 anos depois a gente abriu essa, que é a pedra fundamental, que o pessoal tinha botado dentro uns bilhetinhos, umas medalhas, alguma lembrancinha. Só que daqueles que botaram os objetos ali dentro, tem pouca gente viva ainda. Essa porta aqui foi o Laurindo Menegal que fez. Olha, todos esses detalhes que tem aqui assim, isso aqui foi tudo feito à mão. Foi o Laurindo Menegal que fez esse confessionário, os bancos foi ele que fez, os 3 altares, os 2 pequenos e o grande, a escada aqui que subia, aqui lá em cima era a cantoria, né? Foi tudo ele que fez. Aqueles balaustres lá na frente que sobe ali para o altar, foi ele também que fez. Essa imagem aqui de São Liberal foi a promessa de um Constante Giacomelli. No tempo da guerra, da última guerra mundial, ele tinha bastante filhos. E ele fez uma promessa que se nenhum filho dele fosse para a guerra, ele ia comprar a imagem de São Liberal. E nenhum filho dele foi para o exército. Nenhum. E ele comprou a estátua e trouxe ali. Esse aqui era para acender Aqui colocava um estupinzinho para acender as velas lá em cima. E esse chapéuzinho aqui era para apagar a vela depois. Aqui, ó. Puxa, isso aqui é um patrimônio, viu? O movimento de emancipação político-administrativa de Barão de Cotegipe começou em 1957. Para que Barão de Cotegipe fosse emancipada, foram desmembradas terras dos municípios de Erechim e Aratiba. Em 1963, a Comissão Pró-Emancipação, composta por João Balciunas como presidente, Amélio Rosa como vice-presidente, Arcângelo Miguel Mosena como secretário, Emílio Derré como tesoureiro e com Ulisses Ouro e Valdomiro Zunkovski como auxiliares, intensificou os esforços para conscientizar a população. O plebiscito realizado aprovou a mudança e em 1º de junho de 1964, o governador do estado, Hildo Meneghetti, sancionou a Lei nº 4.737, criando oficialmente o município de Barão de Cotegipe, com a instalação ocorrendo em 23 de janeiro de 1965.
cônego Stanislau Polão, eu o conheci quando ele já era cônego, já era um senhor de idade, dinâmico, bastante forte, alto, com um olhar penetrante e vivaz. Esse homem foi assim a mola propulsora de Barão de Cotegipe. Ele conseguiu, através de movimentar as forças da cidade para fazer a emancipação de Cotegipe, que então se chamava Floresta, para ser o município de Barão de Cotegipe. Ele foi um dos principais responsáveis por esse fato. Cônego também, ele foi responsável por trazer as irmãs para o hospital, criação do hospital, a criação do colégio das irmãs, a usina hidrelétrica, numa época em que, em 1938, mais ou menos, com isso 40, não existia luz no anterior. Tanto é que a eletrificação rural começou por volta de 1980, para vocês terem uma ideia. Essa eletrificação rural trouxe o benefício com os aviários, todas essas coisas todas que seguiram-se então. Mas o cônego, ele era um homem assim, bastante controverso, muita gente não gostava devido à autoridade que ele exercia. Todo líder, ele sempre cria um pouco de inimizade com alguém, porque, na verdade, muita gente tinha inveja dele, da autoridade, do que ele representava. Foi um bom amigo, eu o tratei em todas as fases da doença dele, entende? Acompanhei até a morte. Foi uma pessoa um amigo bastante grande que eu tive em Barão de Cotegipe. Me lembro desde que Cotegipe, antes de Cotegipe se emancipar, né? Era a avenida ali e algumas casas dos lados aí, né? Era pouca coisa. Antes de Barão de Cotegipe passar município, aqui tinha uma hípica, aqui na terra que agora é do Balciunas, aqui na linha 5, uma hípica grande, 4 trilhos de 1000 metros de comprimento. Então aqui saía corrida de cavalo, tudo que era jeito. Ali onde tinha que era a rodoviária do Dalla Vecchia, então tinha um salão lá, um negócio, eles se reuniam lá para fazer os aremates das corridas e coisa. Então, desde sexta-feira até no domingo, quando tinha corrida, era o que movimentava aqui em Cotegipe, era as corridas de cavalo. Vinha gente de tudo que era lugar, vinha de Passo Fundo, vinha de Vacaria. Depois, em 1965, foi feito o plebiscito e passou a município. Na primeira eleição municipal, Laurindo Meneghel foi eleito o primeiro prefeito de Barão de Cotegipe, com Arcângelo Miguel Mosena como seu vice. Meneghel superou seu oponente, Ulisses Ouro. Nos primeiros anos após a emancipação, Barão de Cotegipe, apesar dos desafios iniciais, se destacava como uma cidade em desenvolvimento. Contava com um hospital, clubes, várias escolas e cinema. O meu pai chegou aqui, não tinha nada, aqui não tinha casa, não tinha nada, né? Há 80 anos atrás, porque o meu pai veio para cá com 12, 13 anos, não sei, e ele foi aprender a fabricar móveis em Caxias, aprendeu lá, e ele fazia escultura em madeira, né? Ele montou uma serraria, começou a serrar, trabalhar com madeira e foi trabalhando, né? Ele fazia os altares de igreja, as portas de igreja. Essa porta da igreja aqui de Cotegipe foi ele que doou. E os altares ali era tudo esculpido, tudo bem, né? O meu pai tinha uma fábrica de móveis e tinha uma locomóvel grande. Daí ele fornecia a luz de noite, das 6 às 8, o horário normal, né? E pertencia para todo Cotegipe. Tinha 10, 15, não sei quantas casas tinham, né? E aí depois o padre instalou a luz elétrica lá na barragem. Foi o padre que instalou.
As freiras vieram para Cotegipe porque o meu pai foi buscá-las. Chegaram de trem ali, vieram para Cotegipe, se instalaram ali, fizeram um baita colégio, depois fizeram um colégio maior. E o pai sempre trabalhou a respeito de Cotegipe, né? Foi prefeito 4 anos. E aí que começou o município mesmo, digamos. Meu pai, Laurindo Carlos Meneghel, eu sou Alçones, o filho mais novo dele, ele teve 5 filhos aqui, e assim foi se criando o Cotegipe. Então isso aí foi evoluindo, né? E assim cresceu um pouco, cresceu e está crescendo, né? O primeiro período aí sempre foi mais difícil, né? Na verdade era prefeito. Foi um período que nós tivemos que era até difícil, é difícil. Fizemos nosso período. Barão de Cotegipe. Só tinha mato, tinha um povoadinho, bem fraco. A cidade ali chamava Floresta. E aqui onde eu moro é a linha 6. Lá que era o prefeito, lá era o Laurindo Meneghel. Eles que decidiam todas as coisas. Laurindo Meneghel, esse era o prefeito. Ele que comprou a primeira máquina. Ele comprou uma patrola e trabalhava como trator. Derrubava barranco e tudo, e ia embora. Deixou a turma assim alegre, porque agora começou a evoluir mais do que ficar dependendo de Erechim. Então é Cotegipe, o nosso município, né, que ia fazendo. O Laurindo Meneghel começou com a mesinha e a caneta, o lápis começou. Não tinha nada dessa tecnologia. Era tudo assim, as contas feitas, tudo assim na caneta. Não existia nem a calculadora, nada não existia. Tinha que fazer os cálculos tudo pela caneta, né? O pessoal não tinha nada, mas tu via aquela pessoa alegre. Maravilhosa mesmo. É tudo igual, tudo se visitava. Não existia encrenca, não existia droga, ninguém sabia o que era droga. Era uma beleza. Minha mãe era Galina. E o meu pai Zancanaro. É uma das primeiras famílias que vieram a Cotegipe. E vieram de Guaporé, vieram aqui no Garpão. Fizeram todo um acampado aqui, fizeram o Garpão. E ainda de pé o Garpão velho. 100 anos ele tem. Mais de 100 anos. Foi a nona, os filhos da nona que fizeram. O nono, os outros tios, Floresta. Depois começaram com o primeiro prefeito. Era o Laurindo Meneghel, né? Depois comprou uma patrola, todo mundo aí fora olhar. É a primeira que se aqui em volta, coitada. Esse era um prefeito, viu? Antes do Meneghel entrar, nós arrumava isso tudo a picão, picareta, com os bois puxar cascaio com a carroça. Deus o livre. Piazada assim que ia trabalhar na estrada. Nós íamos na missa sempre de caminhão. Toda aquela turma de caminhão. E agora nem de auto não vão na missa. Meu nome é Eli Baltorme. Em junho de 1965, fui convidada pelo primeiro prefeito de Barão de Cotegipe, senhor Laurindo Meneghel, para assumir as funções de coordenadora do ensino municipal, hoje Secretaria Municipal de Educação. Permaneci no cargo até janeiro de 1983. Iniciamos nosso trabalho com muita dificuldade, sem recursos nenhum, não tínhamos nem máquina de escrever. Aí fomos ampliando o nosso setor de ensino e conseguimos equipar um pouco a nossa sala. Nós tínhamos, na época, 32
a 37 escolas, não lembro bem, mas era isso. De 32 a 37 escolas municipais. Como as escolas eram todas de difícil acesso, os professores davam um jeito de virem até a sede do município para participar das reuniões. Porque não se tinha nem transporte para supervisão das escolas. Como na época eu era sozinha, foi mais difícil fazer reunião e fazer supervisão. Nesses anos iniciais, os professores não tinham férias, porque eles tinham que participarem dos cursos que era obrigado a fazer. Era uma lei que vinha do Estado. Na prefeitura nós recebemos a merenda escolar e ela era repassada para as escolas do município, onde os presidentes das escolas vinham buscá-la. Eram os pais dos alunos presidentes da escola, inclusive organizavam alguma festinha para arrecadar verba, para comprar material, que também o material nas escolas também era carente, né? E foi um trabalho muito bom deles. Por isso que as comunidades foram sempre valorizadas por nós, sempre. Além de tudo, os professores, eles não exerciam só o papel de professor, de educador. Eles também eram merendeiros, faxineiros, faziam tudo. Nas escolas que tinha 5 turmas para um professor só. Teve um desfile que nós trouxemos quase todas as escolas do interior para participar do desfile do dia 7 de setembro. Foi muito lindo. Todas uniformizadas. Instituto Cristo Rei, quase sempre que abria o desfile. Logo após vinha a escola aqui da sede, a escola estadual da sede. Depois vinham as escolas no interior. Bom, quando o Meneghel foi prefeito, a prefeitura não tinha nada. Bom, eu trabalhava lá na prefeitura, a prefeitura tinha uma patrola que o governador Ildo Meneghetti deu para o município. E o resto era tudo feito, as estradas e coisa, tudo feito à mão, picareta, enxada. Todos os proprietários de colônia, vamos dizer que era colônia, né? Que tinha terra e tinha a estrada que passava pela terra deles, o proprietário era obrigado a roçar, fazer a roçada, né? E o imposto que eles pagavam na prefeitura era tal de dia de estrada, né? Pagavam aquele imposto, dia de estrada, eram uns talão assim grande, inclusive eu ajudava a bater os talões. E aquele que não fazia o serviço de roçada, ele ia pagar aquele imposto. E os que faziam a conservação daí. Quem não fazia, a prefeitura mandava os tucos lá roçar e limpar as estradas. Trabalhavam assim de picareta, pá e enxadas, né, para conservar as estradas. No Rio Erechim lá, sabe, tem a ponte do Rio Erechim, para baixo tinha usina. De lá é que vinha a luz para Cotegipe. Então, às vezes, quando faltava água, o cara que cuidava da usina, quando era lá pelas 9 horas da noite, por aí, ele dava 3 piscadas para avisar que de lá 10 minutos ia apagar as luzes. E aquela usina que fornecia toda... E a usina era do padre, o padre que cobrava. O seu Inácio, que depois foi tesoureiro da prefeitura, anos lá comigo também, ele que fazia a cobrança, ia de casa em casa cobrar a luz. Em 1965, com a emancipação, havia sido criada uma comissão de pessoas do distrito de Barão de Cotegipe, de Erechim, que tratavam dos trâmites legais. Em 23 de janeiro de 1965, foi emancipado de Erechim com o nome de Barão de Cotegipe. Henrique Velker, proprietário do cinema, foi uma figura importante na cidade. Registros da época mostram como a comunidade valorizava esses serviços e como o cinema se tornou um local significativo para encontros e entretenimento. Nessa porta, quantas pessoas entraram e lhe pagaram ingresso? Pois olha, até nem é bom se lembrar, porque às vezes eu ia para Erechim, tinha um grande filme disponível, eu trazia de quarta ou quinta-feira, chegava com a meia hora de sol, fazia a minha propaganda lá, enchia o cinema. Hoje o cinema está decaído bastante,
Mas naquela minha época, eu podia ser dia de semana, eu enchia, principalmente os domingos. Mas filme de grande lançamento que eu achava disponível em Erechim, trazia com meia hora de sol, eu enchia o cinema. Barão de Cotegipe desempenhou um papel importante na formação da região, ao ceder parte de seu território para a emancipação de 2 novos municípios. Em 1992, Ponte Preta se emancipou e em 1996 foi a vez de Paulo Bento. A comunidade Valentim Berto, que antes pertencia a Barão de Cotegipe, passou a integrar o território de Ponte Preta, enquanto outras áreas foram incorporadas a Paulo Bento. Sou Mafaldo Berto, filho de Valentim Berto, cujo povoado é em homenagem ao fundador, ao primeiro morador dessa comunidade que chegou aqui lá pelos anos de 1918, Valentim Berto, onde ele começou com uma pequena casa de comércio e foi expandindo, ele virou uma casa de comércio na atualidade muito forte, onde toda a região aqui fazia as compras dos insumos agrícolas, materiais de construção, tipo prego, materiais para lavoura, enxadas, foices, serrotes. Tudo isso aí era vendido me chamavam num bodegão do Valentim Berto, de Valentim Berto e Filhos. E hoje ainda essa loja aí existe, só que está no nome de Argenta, que era um genro do meu falecido pai. Ali hoje Comercial Argenta Limitada. Mas essa loja sempre existiu e ainda hoje está funcionando. O êxodo rural em Barão de Cotegipe mostra uma clara tendência de migração das áreas rurais para as urbanas ao longo das décadas. Em 1970, a população rural era de 5.735 pessoas. Em 1991, caiu para 5.000. Já no ano 2000, reduziu para 3.338 pessoas. No ano de 2010, o número foi para 2.563 pessoas. E em 2022, a população rural era de 1.538 pessoas. Esse fenômeno reflete uma tendência mais ampla de migração das áreas rurais para as urbanas, observada em todo o Brasil nessas décadas. A década de 70 se caracterizou por uma saída muito grande de pessoas, um êxodo assim, rural bastante grande. As pessoas saíam, principalmente os mais jovens, os mais intrapendentes, e iam para Santa Catarina. Chapecó foi um lugar que chegou muita gente daqui de Cotegipe, daqui do norte, do Rio Grande do Sul, e toda essa gente fez o progresso daquela região. O povo abandonou o interior por problemas econômicos, procurando melhores dias, procurando melhorar a vida, mas o interior de Barão de Cotegipe, o êxodo rural foi marcante. Muitas comunidades, inclusive muitas capelas, fecharam por falta de povo, falta de fiéis. Então a gente vê aí a região do Tapir, do Guatapará, a região do Paloma, essa região aí sofreu muito com o êxodo rural. O povo, uns faleceram, os jovens não quiseram mais ficar na agricultura, e as comunidades dessa região aí foram diminuindo e hoje praticamente não existem mais. Em 1976, fui eleito como prefeito da cidade. Em nossa época, que dá um retorno possível para o município e muito bom, havia duas firmas bem organizadas. A cutelaria de Basílio Gaudêncio Torben e a ervateira de Telvino Piccoli. Que ainda existe, só existe a ervateira. Mas sempre davam recursos que retornavam do ICM para movimentar e agilizar as despesas do nosso pequeno município.
Nossa preocupação, como filho da cidade, foi organizar projetos e executá-los para que a principal arrecadação municipal era totalmente agrícola. Então, promovemos coisas voltadas para a agricultura, como estradas, abertura de estradas, conservação das estradas, que naquele tempo era cascalhamento direto. E voltamos nossa vida política e econômica do município voltada para o povo do interior, que contava com uma capela, uma escolinha municipal e um salão de festas. O povo ordeiro, com seu suor, trazia o retorno do ICM para o município. Então nossa mente foi voltar, fazer com que esse povo tivesse condições de ali permanecer e cada vez melhorar a sua vida social. Criamos 26 escolas municipais, todas de alvenaria, hoje muitas abandonadas devido ao sistema educacional existente na época. Muitas se sumiram, foram desmanchadas. Procuramos abrir as estradas municipais para que o trânsito escoasse normalmente e principalmente fizemos uma coisa que aumentou a produtividade em grande escala no município, foi ajutório aos agricultores e suas famílias para que tivessem condições de morar no interior e produzir, já que era a única arrecadação municipal. Em meio da Brasília, junto com o deputado federal, que já é falecido, Augusto Trem, conseguimos, através da União, um empréstimo para a construção da rede de energia elétrica em todo o município, tanto na divisa com São Valentim, como Jacutinga, como Itatiba e Barra do Rio Azul, e todas as periferias da cidade que não tinham energia elétrica nem telefonia. Foram executadas essas obras que vieram favorecerem muito e fazer com que os filhos dos agricultores permanecessem no interior e tivessem condições de se comunicar com os centros maiores a fim de realizar o seu comércio. Não foi fácil, mas foi um trabalho sincero, um trabalho de filho dessa terra. Fiquei 14 anos coordenando o serviço de obras da prefeitura. E ali fui vendo a cidade crescer, né? Primeiro prefeito foi Laurindo Meneghel. E um grande desbravador aqui foi o Cônego Polão também, que foi um homem de muita fibra. E ali foi se trabalhando. Teve diversos prefeitos, todos trabalharam para o bem do município. E no tempo que eu estava coordenando ali foi feita a prefeitura, ginásio, garagens da prefeitura. Não tinha o transporte escolar naquele tempo, então a gente modificou as escolas. Eram umas escolinhas velhas, foi feito umas escolas boas. O município se destacou também com a criação dos aviários, foi feito muitos aviários, e o município se destacou ali com as aves, que foi crescendo o município por aí, né? Agora está bem formado, teve prefeitos bons, todos trabalharam bem do município, né? O Walter foi eleito em 83, daí
me convidou para trabalhar com ele na coordenação do serviço. E daí a gente foi trabalhando. O município tinha pouco recurso, mas conseguimos construir a prefeitura. No primeiro mandato dele foi de 6 anos. E depois, daí ele saiu, entrou o Clóvis III, que se acidentou, morreu num acidente, com 90 dias de mandato. E daí assumiu o vice, que era o Wilson Szymański. Trabalhei com ele também. Depois o Walter voltou de novo, continuei a trabalhar com o Walter. A velha igreja matriz de madeira, localizada na Avenida Central, foi substituída por um magnífico templo de alvenaria. O novo edifício, com suas imponentes torres de cerca de 30 metros de altura, tornou-se um marco arquitetônico significativo para a cidade. No interior da igreja, destaca-se um relógio todo de ferro que aciona um sino, o qual também é uma relíquia. O relógio aciona o sino através de uma espia que vai do mecanismo até o alto das torres, um elemento que preserva a tradição e a história da cidade. Quando eu nasci, tinha a igreja de madeira, né? Depois desmancharam aquela igreja de madeira, daí o padre ia nas casas fazer bênção de casa, né? Daí o padre pedia para os colonos o que podia doar. Daí o pai doava uma caroçada de milho, te dou esses 2 pinheiros que estavam ali na frente da casa, que estavam meio no barranco, né? E eram grossos aqueles pinheiros. Mas o pai doou para fazer a igreja, para fazer o andaime, para fazer a igreja de material. Mas eu tinha o quê? Uns 12 anos, nem. Os pinheiros estavam bem ali onde tem esse poste de luz. Na outra igreja eu ajudava a planear, porque era tudo à mão, não tinha máquina. Eles desmancharam de madeira e botaram essa que está agora. O padre ia benzer as casas, então um dava um porco, outro dava um gado, outro dava 2 sacos de trigo, de milho, porco, galinha, para festa. E não faltou dinheiro. Cada domingo tinha que ir na igreja fazer a colheita. Tinha a caixinha, tinha que... E depois contava dinheiro e ia na canônica e tinha que marcar quanto o pessoal deu. Era um cruzeiro, um Mireiros, aquela vez. Para mim foi uma honra trabalhar em Barão de Cotegipe, depois de terem estado lá o cônego Stanislau Polon durante muitos e muitos anos, e também o padre Albino Stavinsky, que veio na passagem do cônego Polon para minha ida para Barão de Cotegipe. O cônego Stanislau Polon foi um homem que deixou uma marca muito grande, com certeza, em Barão de Cotegipe. Durante muitos anos, com sua dedicação, com seu trabalho pastoral, ele foi alguém que deixou uma marca muito grande sobre as pessoas e sobre a comunidade de Barão de Cotegipe. E durante estes 20 anos na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Barão de Cotegipe, eu trabalhei com 2 colegas diocesanos, Padre Inácio Verlang, hoje falecido, e Padre Antônio Rambo, também falecido. Tive também a felicidade de trabalhar com 4 padres jovens poloneses que vinham da Polônia para se introduzir no trabalho aqui no Brasil. Então eles aprendiam comigo desde falar português até fazer as atividades que eles faziam aqui junto aos imigrantes poloneses. Por isso eles vinham para Cotegipe, que tinha uma origem polonesa, e
atuaram lá durante um tempo, depois vinha outro que também se entrosava no trabalho, e aos poucos eles iam então indo para outros lugares, por exemplo, Carlos Gomes, Vila Áurea, onde eles podiam trabalhar então como padre junto aos poloneses. Apesar de ser um trabalho não muito fácil, a gente até introduzir na língua portuguesa, né? Mas o trabalho valeu a pena porque eles nos ajudaram muito no trabalho, nas atividades em Barão de Cotegipe e depois nas outras paróquias onde eles atuaram, né? Então, neste tempo, eu posso dizer assim que foi muito bom para mim, foi uma escola verdadeira, né? Substituir esses grandes padres que estiveram antes de mim e também junto a estes que trabalharam comigo lá em Barão de Cotegipe. Na época que eu estava sozinho, foi uma época muito difícil, porque lá Barão de Cotegipe ele tem comunidades que ficam mais de 20 quilômetros de distância, né? Aqui em 15 minutos eu vou para qualquer lugar, né? Da minha paróquia aqui. Então, esse deslocamento era uma coisa que ocupava muito tempo da gente. E nós tínhamos também naquela época muitas comunidades do interior. Então a gente, cada mês era difícil de a gente conseguir atender ao menos numa visita a cada comunidade, né? Então a gente se deslocava para os vários locais, né? Celebrando a missa, organizando a comunidade, fazendo reuniões, celebrando as festas, né? Fazíamos tudo desta maneira, naquele tempo era assim, né? A atividade que a gente tinha como padre. Para mim, Barão de Cotegipe foi com certeza uma segunda família, né? Porque lá eu aprendi a atuar como padre, mais já como pároco, né? Porque os outros lugares eu trabalhava como padre auxiliar, né? O trabalho de padre mesmo eu aprendi ali em Barão de Cotegipe, né? A organização da comunidade, as visitas, o trabalho, as pastorais, os grupos, as reuniões que se fazia, né? Então eu posso dizer que ali foi uma segunda família para mim. Eu posso dizer também de Barão de Cotegipe que uma das coisas que eu sempre procurei fazer com muito carinho é criar um relacionamento com a comunidade, é criar amizade com as pessoas, né? Trabalhar unido com as pessoas, querendo bem a todos. E também lá foi um lugar que eu tenho certeza que todos me queriam muito bem, me senti tão bem nesses praticamente 20 anos, né? Que senti muito sair de lá, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem que atuar onde o bispo, a igreja pedem a gente, né? Então, eu posso dizer que ali em Cotegipe eu aprendi de fato as coisas mais importantes da minha vida, da minha atuação pastoral, foi lá em Barão de Cotegipe. As pessoas lá da comunidade e também o fotógrafo Mariga, ele bateu esta foto que eu gostaria agora de mostrar para vocês. Esta foto foi a lembrança quando eu saí lá de Barão de Cotegipe, né? E eu gostaria que esta foto lembrasse o carinho que eu tenho por esta comunidade, por esta cidade, por este município e por esta igreja, que tantas atividades eu tive ali em Barão de Cotegipe, né? Então esta foi uma grande alegria que eu quero registrar aqui neste momento. Eu posso dizer que em Barão de Cotegipe, como eu já falei, era uma segunda família para mim, né? E ali eu deixei com certeza muitos e muitos amigos, famílias amigas, jovens amigos, casais amigos, pessoas quem eu quero muito bem e que fizeram parte importante da minha vida, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês esta oportunidade também de fazer agora parte de um pouquinho dessa história do município
de Barão de Cotegipe, né? Que esta história possa lembrar que eu guardo com muito carinho, com muito amor no coração, tudo que eu tive aí, tudo que eu vivi ali em Barão de Cotegipe, né? Muito obrigado a todos por este carinho e por esta amizade de todos e todas vocês. Vocês todos para mim foram meus irmãos, meus pais, minha família. Barão de Cotegipe, situado na região do Alto Uruguai, é um município que tem se desenvolvido continuamente desde a chegada dos imigrantes, que ajudaram a moldar sua história e crescimento. Com uma população atual de 7.144 habitantes, a cidade combina a tranquilidade do campo com a vida urbana, refletindo a continuidade e o desenvolvimento de sua história. A cidade está estrategicamente posicionada e é cortada pela BR-480, uma rodovia importante que serve como principal ligação ao estado de Santa Catarina. Barão de Cotegipe faz divisa com Erechim, São Valentim, Itatiba do Sul, Barra do Rio Azul, Aratiba, Paulo Bento e Ponte Preta. Esta localização favorece a conexão com os municípios vizinhos e contribui para o progresso regional. Barão de Cotegipe se destaca em diversos setores, incluindo agricultura, indústria e comércio. A agricultura desempenha um papel fundamental na economia local, com várias atividades que sustentam a comunidade. A indústria contribui para o crescimento e desenvolvimento da cidade, enquanto o comércio local promove o dinamismo econômico e a integridade social. A cidade também apoia atividades esportivas que são parte integrante da vida comunitária. A cidade mantém o caráter típico de muitos pequenos municípios, com seu centro urbano organizado ao redor da igreja matriz. A área urbana da cidade é composta pelos bairros e loteamentos: Bairro Medeiros, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Loteamento Vale do Sol, Loteamento Coab, Loteamento Gavenas, Loteamento Menegaço, Loteamento Males, Loteamento Residencial Balneário Males, Loteamento Marca, Loteamento Santo Antônio, Loteamento Horizontes Novos, Loteamento Floresta, Loteamento Baidec, Loteamento Cânia, Loteamento Vale Verde, Loteamento Balchum, Loteamento Portal do Sol, Loteamento Sartori e Loteamento Vitória. As comunidades que fazem parte do interior de Barão de Cotegipe são Comunidade São Francisco, Comunidade Santa Teresa, Linha Bonita, Linha Carolina, Linha Coxilha, Linha 2 Nossa Senhora das Graças, Linha 2 Santos Anjos, Linha Guatapará, Povoado Monte Alegre, Linha Navegantes, Linha Paloma, Linha Pinhal, Linha 4, Linha Santa Lúcia do Tapir, Linha Santo Estanislau, Linha São José do Tapir, Linha São Roque, Linha Saracura, Linha 6, Povoado Sérvia, Linha Toco Preto, Linha 1, Linha Vale Vitória e Povoado Vavruque. Barão de Cotegipe teve um total de 13 gestões ao longo de sua história política. A sequência de prefeitos é a seguinte: Laurindo Meneghel governou de 1965 a 1968. Valdomiro Zunkovski, de 1969 a 1972. João Balciunas, de 1973 a 1976. Antônio Algir Rodrigues Martins, de 1977 a 1982. Walter Guiomar Zunkovski, de 1983 a 1988. Clóvis III foi prefeito de 1º de janeiro de 1989 a 19 de março de 1989, quando faleceu em um acidente. Wilson Chimansky assumiu o cargo a partir de 20 de março de 1989 e governou até 1992.
Walter Guiomar Zunkovski retornou e governou de 1993 a 1996. Luiz Carlos Tomazelli, de 1997 a 2004. Vladimir Luiz Farina, de 2005 a 2012. Fernando Paulo Balbinotti, de 2013 a 2016. E Vladimir Luiz Farina voltou para a prefeitura de 2017 a 2024, governando até o momento. Não foi fácil, mas foi um trabalho sincero, de filho desta terra, sem muita frescura. Na minha época não tinha uma pedra de calçamento na cidade. Hoje praticamente todas as ruas do centro da cidade estão asfaltadas. As dificuldades foram imensas. Nós não tínhamos maquinário quando iniciamos o mandato, tivemos que comprar maquinários para depois poder fazer o melhoramento das estradas, nas propriedades. Eram muitas instalações de aviários, de chiqueirões, e dava bastante serviço para o pessoal de obras da prefeitura. Mas tudo isso se resolveu com bastante trabalho. Eu fui prefeito de Barão de Cotegipe na gestão 89 e 92, como está aqui, nesse livreto que eu tenho guardado até hoje. Eu fiz um concurso, qual seria a frase do município, aí uma moça ganhou, uma simples floresta, um grande município. E aqui tem várias obras minhas, desde a Capela Mortuária, a Brigada Militar, e tem várias obras aqui nesse livreto, que eu empresto esse livreto aqui para quem quiser, para ver quantas obras eu fiz no município. Eu me orgulho de ter sido prefeito em 89 e 92 e ter feito tudo isso. A indústria, o comércio do município, quanto eu ajudei. Em 1996 eu concorri a prefeito juntamente com o Luiz Alencar Dalla Costa, e a população de Cotegipe nos deu a oportunidade de administrar o município, que iniciou em 1997 e depois fomos reeleitos em 2000, então administramos de 1997 até 2004. Barão de Cotegipe era um tanto diferente de hoje, a população rural era bem maior, a população urbana era menor, mas naquele período de 8 anos teve muitas transformações. Nós também fomos eleitos assim jovens, fui eleito com 29 anos e eu era o segundo mais novo do estado do Rio Grande do Sul. Toda a equipe também, a maioria era mais nova que eu. Então foi um período de muitas mudanças. Para mim, com certeza, foi uma alegria muito grande e uma satisfação também ter sido prefeito de 2013 a 2016 e poder ter contribuído com o crescimento da cidade, né? Acho que eu que nasci, me criei em Barão de Cotegipe e aqui pretendo ficar enquanto eu estiver aqui com meus negócios, com minha vida, com minha família. Poder ter contribuído também com algumas iniciativas, com algumas obras na cidade, me faz ficar muito feliz, estar satisfeito e sempre trabalhar e me motivar mais para que o município continue crescendo, né? Então poder ter feito algumas coisas, além de outras que a gente conduziu, mas ter feito algumas que ficam de marcas na cidade e que estão até hoje sendo utilizadas pela população, fazendo o bem para a nossa comunidade. Então isso nos enche de alegria e nos motiva a continuar trabalhando, a continuar investindo aqui no município com as empresas, com a geração de empregos e querendo ver a nossa cidade cada vez melhor, maior, desenvolvida, para que nossos filhos cresçam aqui, permaneçam aqui, os nossos cotegipenses mais jovens tenham ânimo em investir aqui na cidade. Então acho que é isso que o poder público tem que fazer, e eu também nesse período que passei pela administração municipal, acho que consegui contribuir para que isso fosse efetivado e que a gente enxergasse o nosso município cada vez melhor. Olha, me sinto muito honrado, né, por ter sido 4 vezes prefeito dessa cidade, Barão de Cotegipe. Aprendi muito com essa comunidade. Conseguimos, juntamente com todos os servidores, fazer um bom trabalho. Não contentamos a todos às vezes, mas sempre foi com o objetivo de fazer o melhor. Então, tenho um agradecimento muito grande por essa comunidade, município que vem crescendo a cada dia. Isso é fruto de todos os prefeitos também que estiveram à frente dessa prefeitura. Então, eu tenho só que agradecer ao carinho e ao respeito que todos os cotegipenses tiveram comigo e com a minha família.
Este documentário é uma celebração da história e do desenvolvimento de Barão de Cotegipe. Agradecemos a todos os pioneiros, moradores e colaboradores que, com seus esforços, dedicação e paixão, ajudaram a moldar nossa cidade. Sem a contribuição de cada um de vocês, nossa história e crescimento não seriam possíveis. O trabalho e o compromisso de todos são essenciais para o progresso contínuo de Barão de Cotegipe. Muito obrigado por fazer parte desta jornada e por contribuir para o sucesso de nossa comunidade. Prazer, meu nome é Nicole Lázari, estudante de Engenharia Civil e rainha do município de Barão de Cotegipe. Tenho para mim que a vida é um constante recomeço e o nosso município passou por diversos recomeços. Fomos povoado floresta após vila floresta e, por fim, em 1965, nos tornamos o município de Barão de Cotegipe. Todos os dias temos a oportunidade de escrever um novo capítulo na história de Barão de Cotegipe, onde temos a honra de mostrar as potencialidades do nosso município e o carinho do povo cotegipense. Munícipes estes que demonstram a união, a força e a coragem do nosso povo, mas também o amor e o carinho por este chão. A indústria, o comércio, os serviços, o artesanato e o agronegócio crescem a cada dia. E, consequentemente, Barão de Cotegipe também cresce e acolhe todos os novos moradores, que veem aqui um lugar ideal para se viver. Isso faz com que os cotegipenses sonhem com um futuro propulsor, criando em Barão de Cotegipe novas raízes. Um agradecimento especial a todos que, com empenho e dedicação, tornaram Barão de Cotegipe o município que é hoje. Vocês foram os propulsores desta história. História que foi contada para mim e será contada por muitas gerações. Marcas que o tempo não desfaz e nem disputa, raízes profundas, força da nossa região. Na luta do dia a dia nos unimos, com o mate como símbolo da nossa união, mostrando, e mesmo com a distância, os amigos de longe estão em nossa lembrança. Que este fogo de amizade e gratidão continue a aquecer nosso coração, lembrando sempre com ternura e vigor, e juntos somos mais fortes, com amor, juntos somos